Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. É em clima de panela batendo, de janelaço, que estamos de volta. Para você que já nos conhece, muito obrigado pela companhia em 2019, pela parceria. Chegamos ao nosso programa de número 21. E para quem está chegando agora, pode entrar na roda, nessa rede, fique à vontade. É o nosso primeiro episódio dessa temporada 2020 do podcast Ala Esquerda, um espaço de discussão, de análise do esporte, com ênfase no futebol, mas enfrentando essas visões conservadoras, autoritárias, que ainda, eu disse ainda, dominam as agendas, pautas políticas e não políticas esportivas no Brasil. Em tempos de quarentena por coronavírus, é hora de matar saudade da nossa mesa, que só gira para a esquerda. Eu sou Alexandre Arraes e já envio um canhotaço na direção do Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Tudo bem sim, Alexandre, na medida do possível, é claro. Fala, galera da mesa, olá aos nossos ouvintes. Estávamos com saudades de vocês. Estamos aí voltando com o nosso glorioso Ala Esquerda em tempos muito difíceis, né? Complicadíssimos. Então, estamos aí voltando para dar um abraço virtual, para estar junto virtualmente, acompanhar você lavando a sua louça, varrendo a sua casa, fazendo o circuito cama, sala, cozinha e tudo mais, que é o que a gente tem que fazer nessa quarentena, não tem jeito. Eu começo dizendo óbvio, por favor, fiquem em casa, respeitem a quarentena, protejam as suas vidas e a de outras pessoas, da sua família, dos seus amigos, seus familiares, e principalmente reflitam sobre a classe política que a gente tem, né? A relação com o empresariado brasileiro e o que deveria ser um estado de bem-estar social. Lembrando que esse é o governo de um ministro que sempre desejou acabar com os fundos públicos, com fundos de amparo ao trabalhador, que deveria estar sendo usado agora para garantir o sustento e a vida das pessoas. Mas isso é outro assunto. Vamos começar o nosso Ala Esquerda e lembrando sempre que primeiro vidas, depois economia. São pessoas que estão morrendo, não são números, certo? Isso é inegociável. Nunca se esqueçam disso. Então eu vou lançar a bola agora para a Mônica Cury, direto para Juiz de Fora. E aí, Mônica, boa noite. Fala, Herbert. Fala, Alexandre. Tudo bem com vocês? Que saudade de gravar esse programa aqui. Que bom que a gente está junto aí nessa quarentena. Todo mundo em casa, se possível. É claro que nem todo mundo consegue ficar em casa. Tem trabalhadores aí que precisam estar na rua até para a gente conter essa pandemia toda. É muito importante o trabalho deles. E tem outros que não tem nem escolha, né? Que o patrão manda, tem que ir lá. Enfim, Brasil, né? Mundo capitalista, é isso que a gente está vivendo. Mas quem puder, esse recado do Herbert aí é muito importante, fique em casa escutando aí o nosso podcast, o nosso Ala Esquerda, que está de volta com tudo e com panela também, né? Alexandre iniciou assim muito bem esse podcast hoje, batendo panela. Eu já vou mandar a minha cortada também aqui pro Thiago Porto. Tiagão, como é que você tá? Que saudade de você também. Fala, Mônica, que honra receber esse passe açucarado como sempre. Herbert, Alexandre, a todos os ouvintes, um bom momento, na medida do possível, né? A gente está aqui em quarentena, com toda essa dificuldade, com toda essa situação inusitada, uma pandemia de proporções históricas, uma coisa que a gente nunca vivenciou algo parecido, talvez nem vai vivenciar de novo ao longo de nossas vidas, espero. E a gente está aqui para falar um pouco sobre os desdobramentos dessa pandemia no esporte, né? O que essa pandemia trouxe, ou melhor, o que essa pandemia interrompeu, né? Seria ano olímpico, havia uma expectativa grande para as Olimpíadas de Tóquio e, infelizmente, as Olimpíadas estão canceladas, estão adiadas. No dia de hoje saiu a nova data dos Jogos Olímpicos, que vão ser do dia 23 de julho de 2021. Começa no dia 23 de julho e vai até 8 de agosto. Então, na data que estamos gravando, na segunda-feira, dia 30 de março, saiu essa nova data dos Jogos Olímpicos. E a gente vai aqui debater esses desdobramentos, a gente vai dar um panorama do que tem acontecido aí, das deliberações das confederações ao longo do mundo. Lembrando o importantíssimo recado do Herbert: fiquem em casa, não desrespeitem a ordem da Organização Mundial de Saúde, porque não é brincadeira. O coronavírus não é brincadeira. Não estão adiando
eventos importantes como a Olimpíada. Não está tudo parado à toa. Então, por favor, fiquem em casa. Perfeito, Thiago. Então vamos nessa. É isso, a gente conversou nessa reunião de pauta, qual seria o tema para a gente começar esse ano. É evidente que o impacto disso no esporte educacional é enorme, as escolas estão paradas, no esporte comunitário as pessoas não estão saindo, mas nesse programa de hoje a gente vai falar sobre esporte de alto rendimento, em especial sobre os esportes olímpicos, né? A gente sabe, olha, eu nunca imaginaria que a gente poderia começar falando sobre uma pandemia tendo hoje quase um acordo em vários lugares de que um jogo de futebol pode ter sido um dos grandes responsáveis pela explosão do coronavírus nos 2 países europeus que mais estão sofrendo com essa pandemia, né? Aquele jogo entre Atalanta e Valência, quer dizer, a Valência da Espanha e o Atalanta da Itália, o Atalanta que é do norte da Itália. Quer dizer, esse momento ali, 45 mil torcedores, né, que saíram de Bérgamo, né, na região do norte da Itália, foram para Milão para assistir essa partida, já que o Atalanta não pode jogar por conta das regras da UEFA, né, no seu próprio estádio, que não tem o número de torcedores suficiente, né, o número de lugares suficiente. E aí, quer dizer, hoje se analisa que esse jogo de futebol foi fundamental, está sendo fundamental para essa transmissão, né, do coronavírus, principalmente no norte da Itália e na Espanha. Quer dizer, hoje a Espanha se aproximando da Itália no número de pessoas contaminadas e número de mortes. Quer dizer, é muito triste imaginar que por conta de uma falta de uma percepção mais adequada dos dirigentes do futebol, né, muita cobiça, essa questão do dinheiro, quer dizer, nem para fazer o jogo de portões fechados, que era insuficiente, né, naquele momento, mas de certa forma pode ter ajudado alguns lugares que fizeram jogos de portão fechado, entre eles até o Brasil, mas não se pensou em nada disso, fizeram um jogo assim, 45 mil pessoas, e olha que tristeza a gente ter o futebol envolvido diretamente com a expansão de uma pandemia ainda sem cura e sem maiores perspectivas de vacina, pelo menos no médio prazo. Então é muito triste, né? Mas a gente não vai falar especificamente sobre futebol, vamos falar sobre as Olimpíadas. O Thiago já colocou essa informação importantíssima, quer dizer, daqui a um ano, então, quer dizer, um ano depois, né, que seria a data de 2020, vai acontecer em 2021, exatamente, 23 de julho a 8 de agosto, as Paralimpíadas 24 de agosto a 5 de setembro, e agora todas as dúvidas que envolvem esse novo momento olímpico, né? Um ano que a Olimpíada vai acontecer posteriormente, isso vai levar em consideração o ranking atual dos esportes que exigem ranqueamento para que a pessoa chegue nas Olimpíadas, as pessoas que já estão numa fase mais conclusiva da sua carreira, como é que vão ficar? Será que um ano não faz tanta diferença? A gente sabe que está. A gente que acompanha mais diretamente o futebol sabe que às vezes um jogador de 35 anos está arrebentando numa temporada, na temporada seguinte, com 36, ele já não está rendendo. Quer dizer, são detalhes ali de meses que já fazem um impacto muito grande, né? São esportes que, numa grande maioria, não são esportes coletivos, então atenção muito grande para o atletismo. Isso já mexe com o calendário, né? Porque já tinha o Campeonato Mundial de Atletismo também acontecendo próximo a essa data, em 2021, o Campeonato Mundial de Natação. Eles vão ter que ser ou desmarcados ou alterados, provavelmente serão desmarcados. Isso tem um impacto também na renovação das equipes, como é que tudo isso vai acontecer. Então, quer dizer, é um conjunto enorme de interrogações, né? Acho que é difícil prever alguma coisa, até porque mesmo um ano de projeção para as Olimpíadas acontecerem, ainda há dúvidas em relação a como é que vai estar o mundo daqui a um ano, né? Como é que essa situação do coronavírus vai estar resolvida. Vai ter uma vacina, não vai ter uma vacina? E se não tiver vacina, quer dizer, isso ainda vai continuar sendo espalhado. Alguns países quase não foram atingidos ainda pelo corona, mas certamente isso vai acontecer. Países da chamada periferia do mundo, né? Quando isso chegar, são países com piores condições de estrutura de saúde, de saneamento, quer dizer, o impacto que isso vai ter. Enfim, hoje já teve uma informação aqui, que ainda não está totalmente confirmada, de uma atleta paralímpica brasileira que teria falecido por conta do Covid. Quer dizer, como isso vai impactar, principalmente na área paralímpica, que são muitos atletas
que tem algumas outras doenças, né, que facilitam que o coronavírus entre de uma forma mais dura. Então, acho, Herbert, que é um espaço aqui para a gente levantar bolas, pontos de atenção, mas é quase impossível fazer, inclusive, prognósticos em relação de tantas interrogações, não só no esporte, mas da vida, né, de uma forma geral. Alexandre, só antes de passar para o Herbert, uma informação aqui, já que você falou sobre os esportes paralímpicos, o coronavírus já fez uma vítima entre os esportistas paralímpicos. Foi uma atleta do tênis de mesa, a Eliane Correia. Ela morreu com suspeita de estar contaminada com o coronavírus. O resultado do teste só vai sair em 10 dias, mas é bem provável que a morte dessa mesa tenista paralímpica tenha sido por causa do coronavírus. Bom, esse é um daqueles momentos que a gente tem que pedir licença para falar sobre qualquer outro assunto, né? Falar sobre esporte, sobre futebol, séries, qualquer outros assuntos, porque a comoção é internacional. Mas, dando aqui seguimento à nossa pauta, eu queria só pontuar aqui, dar um pequeno recorte, porque esse adiamento dos Jogos Olímpicos já é histórico por si só. É a primeira vez que isso aconteceu na era moderna. A gente já teve 3 edições canceladas, que foram a de 1916, 1940 e 1944, por conta das grandes guerras, né, das guerras mundiais, mas essa é a primeira vez que vai ter um adiamento. E esse adiamento de 2020 para 2021, acompanhando as notícias aqui, eu vi que o Comitê Olímpico Internacional vai manter o nome de Tóquio 2020. Eu acho que é uma decisão que causa 0 impactos, é compreensível, mas aí, pensando até do ponto de vista comercial, vai ser Tóquio 2020. E já entrando no que na bola que o Alexandre levantou, eu quero primeiro me debruçar sobre o pronunciamento oficial do COI. Tem uma nota oficial, que é a moda hoje em dia, assim, das principais notícias que a gente pode absorver de lá, da principal informação, é que o COI declarou que esse adiamento foi pensando no interesse esportivo, no interesse dos atletas e das federações, para prover o tempo suficiente, tanto de qualificação, de organização, de treinamento, no pós-coronavírus. Bom, veja bem, eu creio que a gente vai viver num mundo diferente depois desse surto de coronavírus. Não tem como prever isso. Se eu estiver prevendo isso, se alguém estiver prevendo isso, vai estar sendo irresponsável. Mas a gente tem que considerar alguns efeitos que podem acontecer. E por que, para mim, esse adiamento é equivocado? Porque, galera, um adiamento de 1 ano, na minha concepção, ele não é suficiente. Porque a erradicação do Covid-19, ela se dará em tempos assimétricos em diferentes países e regiões do mundo. Isso significa dizer que alguns atletas, algumas equipes, alguns países voltarão a reunir condições de treinamentos antes de outros. Dependendo da curva de contaminação e das políticas adotadas por esses países, é possível que haja disparidade de 3 ou até 4 meses de treinamento. A gente não sabe, mas a gente tenta antecipar isso. E não é só isso, é também a questão de os cenários de terra arrasada, né? Alguns países estão sendo mais afetados que outros, como, por exemplo, a Itália e a Espanha. Então, vários atletas, ou eles, infelizmente, vão perder a sua vida, ou eles vão perder parentes próximos, familiares próximos, companheiros de treinamento. Então, eu acho que 1 ano é muito pouco, assim, é bem pouco para que simplesmente tenha uma competição desse porte e achar que todo mundo vai reunir condições para estar disponível para Tóquio 2020. Então, acho que 1 ano redondo, eu desconfio bastante que essa decisão do COI tenha sido tomada apenas com base ou com uma base maior no interesse dos atletas, no interesse esportivo. Eu acho que cancelar nunca foi uma possibilidade por conta dos bilhões de dólares investidos, a necessidade do retorno da cidade de Tóquio, do país sede, né, que é o Japão, mas eu creio que um adiamento de 2 anos talvez seria o mais prudente a se tomar nesse caso. Seria curioso, inclusive, a gente ter Jogos Olímpicos e Copa do Mundo no mesmo ano, no mesmo período. Inclusive, vale a pena lembrar que a Copa do Catar vai ser realizada de novembro a dezembro, então teria um espaço, uma janela para a realização dos Jogos Olímpicos.
E a gente sabe também que as economias dos países, aí sim é importante falar economia, vai ter alguns países que não vão estar recuperados de tudo que investiram para evitar esse surto, para conter esse surto. E aí, como é que as pessoas vão poder viajar? A ignorância, a xenofobia também é um item, são itens que a gente não pode tirar dessa equação. A gente sabe que muitas pessoas não vão querer viajar para um país asiático depois desse surto que surgiu num país asiático. Então, essa situação é muito mais complexa do que o COI tenta fazer parecer. Então, acho que o mais prudente seria um adiamento de 2 anos. Não tem como evitar todos os efeitos colaterais, mas tem como minimizar, certo? Então, acho que o adiamento de 2 anos seria um pouco mais prudente. Mônica, o que você acha? Herbert, que bom que você fez essa fala aí antes de mim, porque tudo que eu queria falar aqui também sobre isso vai muito ao encontro dessas informações aí que você passou. Eu vou até um pouco além, assim, eu acho que 2 anos não é nem o bastante também. Eu acho que o mais correto ali seria colocar essas Olimpíadas para daqui a 4 anos e adiar todas as outras, assim, que seriam, sabe? Ou seja, meio que cancelar essa. Por que acontece? Quando eu fui procurar informação sobre tudo isso, para a gente conversar aqui no podcast, eu também cheguei nessa informação de que durante as grandes guerras a Olimpíada foi cancelada e agora ela foi adiada. Aí o que eu pensei nesse primeiro momento? Eu falei, pô, isso significa que essa galera acha que ano que vem o vírus vai estar mais tranquilo. A guerra a gente não sabe quando acaba, a gente não sabe o que vai acontecer. O vírus a gente tem um certo controle. Eu pensei isso assim na hora que eu vi essas informações, sabe? Mas aí depois eu falei, não, cara, eles não têm essas informações, eles não sabem, eles estão fazendo isso por causa da grana. O Japão já investiu nesses Jogos Olímpicos e Paralímpicos 12,6 bilhões de dólares. E os jogos já começaram a vender, eles já começaram a vender ingressos, já começou a movimentar tudo isso, patrocinadores e tudo mais. Quer dizer, já tem um dinheiro gigante rolando por trás disso tudo. O Japão não queria nem adiar para o ano que vem esses Jogos Olímpicos. A verdade é essa. Se você olhar aí nas reportagens, fizer uma breve busca aí na internet, o governo japonês não queria, em hipótese alguma, adiar. É porque ficou impossível não adiar. Pelo bem de todo mundo, assim, ia ser uma catástrofe, como a gente já está vendo. Inclusive, em algumas reportagens que eu pesquisei, alguns entrevistados juram que essas notificações do Japão em relação ao coronavírus estão subnotificadas. Estão subnotificadas até o dia que o Japão resolveu adiar as Olimpíadas. Por quê? Porque eles não queriam adiar de jeito nenhum. E aí, no dia que eles resolveram adiar, que foi no dia 24 de março, o primeiro-ministro japonês anunciou que adiou para o ano de 2021. No outro dia, teve um boom de infecções lá e de pessoas contaminadas e casos de coronavírus. Então, quer dizer, pode ser que eles estivessem subnotificando tudo para não adiar em hipótese alguma, porque perde-se dinheiro e tem ingressos vendidos, que tem pessoas que não querem mais ir ano que vem, sabe? Então, assim, tudo isso envolve dinheiro. Eu concordo muito contigo. Será que eles pensaram nas vidas? Será que foi isso? Ou foi a grana? Então é isso, assim, eu acho que o dinheiro tem muito a ver com esse adiamento e acho até que se fosse pensar realmente nas vidas, a gente não faz ideia do que vai ser ano que vem, sabe? E eu duvido muito que os países aqui na América Latina e outros continentes, assim, que são países menos desenvolvidos, estejam ano que vem já prontos para levar seus atletas para competir. Entendeu? Então, será que ano que vem também é a melhor medida? Eu não sei, eu não acho que seja. O Canadá, que é um país um pouco mais responsável do que muitos outros, né? Fez o toque de recolher, já colocou a população em quarentena há muito tempo, cancelou a sua ida para os Jogos Olímpicos. No outro dia, o Comitê Olímpico resolveu cancelar as Olimpíadas, sabe? Eles viram que não tinha mais o que fazer. Na minha opinião, eu acho que chegaram a essa conclusão de que os países iam começar
países sérios e responsáveis iam começar a debandar, os Jogos Olímpicos seriam um fracasso e seria muito pior continuar com essa teimosia. Adiaram e eu acho que foi uma bobagem também. Eu acho que muito mais responsável seria colocar daqui a 4 anos. Eu queria dizer também que o Japão, não sei se subnotificou, ninguém pode afirmar algo desse tipo, mas pelos números, por enquanto, é um dos países menos afetados pelo coronavírus, apesar de estar ali muito mais próximo da China do que o Brasil, por exemplo, né? Mas eu peguei os dados aí, dados de domingo, no jornal O Tempo, e tem 2.180 casos já confirmados no Japão e 59 mortes. Esses dados aumentaram muito no dia seguinte que o Japão resolveu adiar as Olimpíadas. Vai, Thiago. Então, Mônica, eu tenho um pensamento muito parecido com o seu e com o do Herbert. Concordo que um ano não é nem de longe o ideal para a Olimpíada ser realizada, porque assim, a gente nem sabe quando que vai passar isso tudo, a gente nem sabe quando que vão parar de crescer o número de casos. Quanto mais saber quando que vamos estar em condições ideais para a prática, né, esportiva, quando que vamos ter todos os atletas saudáveis e todos os países em igualdade de condições, porque uma das premissas dos Jogos Olímpicos é competir em igualdade. A gente sabe que não é bem assim que funciona, que existem países que têm muito mais dinheiro e levam muito mais vantagem, mas, na teoria, a premissa é de igualdade. Então, qual a igualdade que a Itália e a Espanha vão ter em relação a isso? O Brasil, que tem um número de casos crescendo a cada dia. Os próprios Estados Unidos, que são uma das maiores potências olímpicas, hoje são o epicentro do Covid-19. É o país com maior número de casos, então também vai ficar muito prejudicado. Um ano é muito pouco. Essas Olimpíadas correm o risco de se tornarem assim, um fiasco incomparável na história do esporte. Eu acho que o COI, eu acho que as autoridades deveriam rever essa posição, adiar por no mínimo 2 anos, mas eu concordo mais com a Mônica. Eu acho que deveria ser adiada para 2024 e aí ir adiando todas as outras também, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de que em 2021 vai estar tudo lindo para ter Olimpíada. E eu concordo com você, Mônica, eu acho que a questão é puramente financeira. A gente vê como o capitalismo está se tornando cada vez mais agressivo ao longo dos anos, porque na época da guerra adiou-se e não foi um problema assim muito grande, não teve tanta resistência para serem adiadas as Olimpíadas. Agora não, agora o Japão ficou insistindo até o último segundo de que não iria adiar. Agora, imagine uma Olimpíada nessas condições, com o mundo passando pela pior pandemia do século. Não faz sentido nenhum, sabe? As motivações do Japão de não querer adiar foram puramente financeiras. E fica a nossa crítica, que é o capitalismo, né? Porque, mais uma vez, não tem um Bolsonaro no Japão, mas eles também queriam colocar a questão financeira acima das vidas. E a gente, como o Alexandre falou bem, o exemplo do jogo entre Atalanta e Valência, que foi uma bomba biológica, né, que amplificou o número de casos na Itália e na Espanha, e isso aconteceria no Japão se as Olimpíadas fossem realizadas. Mas eu estou com vocês nessa também. Acho uma temeridade projetar para um ano que o mundo estará seguro, digamos assim, do ponto de vista sanitário e médico para a realização de uma Olimpíada. Isso tudo que o Herbert falou da questão do descompasso que vai ser na recuperação das equipes esportivas dos diversos países. Quer dizer, não tenha dúvida, você imagina alguns países que a onda do coronavírus nem começou. Por exemplo, o Brasil,
a expectativa é de que agora, por abril, maio, talvez, seja a grande onda. Mas, por exemplo, o coronavírus nem chegou em países africanos praticamente ainda, está chegando agora. Você vê alguma manifestação da África do Sul, no sentido também de cuidados de quarentena, ou de pelo menos das pessoas ficarem mais em casa. Outros países aqui da América do Sul ainda não chegou, porque realmente aquilo ali foi de China para os países europeus. Tudo começou ali, quer dizer, está nos Estados Unidos, evidentemente, por causa da circulação das pessoas pelo mundo, mas não tenha dúvida de que esses países estão sofrendo um enorme impacto agora, mas certamente vão sair da sua onda, né, de pico da pandemia antes de outros países. Isso pode prejudicar enormemente, digamos assim, a recuperação do trabalho esportivo de alto rendimento de vários países aqui da América Latina e da África. Isso já tornaria as Olimpíadas num descompasso técnico que já teria que ser levado em consideração. Mas é isso que vocês falaram. Quer dizer, a questão é financeira, né? Fundamentalmente financeira. Para ter uma ideia, a Mônica comentou esses números dos 12 bi, mas várias equipes econômicas que trabalham dados de considerar a lucratividade, as perdas em relação a esses grandes investimentos relacionados aos grandes eventos, já estão sinalizando perspectiva de prejuízo de quase 75 bilhões de dólares com a não realização das Olimpíadas, que tem a ver com patrocínios, com essa questão turística, né? Se esperava o maior fluxo, né, turístico da história do Japão, a realização das Olimpíadas. Então, quer dizer, tudo isso tem um impacto econômico monstruoso que está na linha de frente do raciocínio da maior parte dessas pessoas. Quer dizer, a questão esportiva, hoje é quase uma justificativa para a realização de grandes negócios. Essa é que é a verdade. Quer dizer, o esporte não está em primeiro lugar, né? O esporte é uma justificativa, como a cultura às vezes é uma justificativa. Quer dizer, no fundo, são espaços para a realização de grandes negócios, né? Grandes patrocínios, enfim. Você vê que tem muita gente no Japão preocupada. Por quê? Porque a Vila Olímpica, aqueles apartamentos já foram vendidos, da mesma forma que todo mundo lembra aqui como é que foi na Vila do Pan, diferente um pouco da Vila do Pan, que está afundando, né? Quer dizer, os apartamentos, quem comprou apartamento, coitado, a garagem afundou, toda vez que chove, invade, nunca construíram as coisas que complementares aos apartamentos. Quer dizer, foi um grande golpe, as pessoas estão até hoje na justiça. Olha, que isso foi em 2007, nós já estamos em 2020 e as pessoas ainda, olha, tentando resolver o prejuízo que tiveram, acho que caíram naquela ladainha da Vila do Pan em 2007, da realização do Pan aqui do Rio de Janeiro. Mas, quer dizer, lá no Japão já venderam apartamentos, então, quer dizer, o cara já considerava que em outubro desse ano ele já ia estar com aquele apartamento para viver. Como é que vai ser o impacto disso, né? Quer dizer, são 10 estruturas que são provisórias, né, temporárias, para a realização dos eventos. São 33 modalidades esportivas, né? Mas 10 acontecerão em instalações temporárias. O que vai acontecer com essas instalações temporárias? Vão ficar um ano inteiro, mas às vezes eram em determinados lugares que iam estar com uma diminuição da circulação de pessoas nesse período. Todo mundo lembra como é que foi as Olimpíadas aqui no Brasil, que tinha um monte de restrições, comércios que não podiam abrir, porque, afinal de contas, a FIFA, no caso da Copa do Mundo, né? Mas o COI tinha que lucrar através da venda de determinadas bebidas e as parcerias que tem de comida e alimentação nos locais dos eventos, então fechava o pequeno comércio, enfim, todo mundo lembra, né? Tem obra que não está pronta até hoje, hein, Alexandre? Até hoje, exatamente. Falaram que iam coisas acontecer. Então, quer dizer, o que vai acontecer com essas instalações temporárias? Né? O que vai acontecer também com, por exemplo, onde ficaria a mídia, né? A mídia internacional ia ficar numa espécie de Rio Centro deles, de um AMB deles. Mas agora, o que está acontecendo? Aqui no Brasil, por exemplo, o AMB já está sendo organizado para ser um hospital de campanha. A mesma coisa é o Rio Centro. Aonde aconteceria lá o espaço de mídia depois do uso? Não sei nem se está sendo usado para questões também relacionadas à saúde, mas que não tivesse. Ele também tem seus compromissos. Como é que vai ser? Então já tem o comitê organizador do Japão pedindo
para as federações internacionais, jamais 2 ou 3 bi. Então, quer dizer, isso tudo envolve uma questão financeira enorme e os caras, infelizmente, não vão abrir mão de fazer uma Olimpíada no ano que vem. Vão fazer de qualquer jeito. Tomara que as coisas, a vacina já apareça, as questões dos fluxos de impacto já sejam menores, para que um evento que deveria primar pelo interesse esportivo, que há muito tempo já não é, desde a lógica dos grandes eventos, são grandes negócios em que o esporte é apenas um pano de fundo, a gente não tenha um novo ciclo, de repente uma nova onda de coronavírus por conta de responsabilidades dessa galera que hoje está gerindo o esporte. Só para concluir essa minha fala aqui rapidamente, por exemplo, a CBF aqui no Brasil teve de resultado operacional no ano de 2019 1 bi. 1 bi. Esse foi o resultado da CBF. Quer dizer, imagina o Comitê Olímpico Internacional, quanto não ganha de dinheiro. Não seria o caso de compensar, então, o Japão por conta dessas estruturas para garantir aí que as Olimpíadas já acontecessem em 2 anos, ou até que fossem canceladas mesmo, que acontecessem em 4 anos, assumisse um prejuízo momentâneo, nem sei se seria prejuízo, uma diminuição de seus lucros momentaneamente, mas enfim, lamentavelmente não é assim que a banda toca há muito tempo no esporte de alto rendimento. Bom, com certeza. Queria só adicionar aqui um elemento. A Mônica disse aí que o Comitê Olímpico de Tóquio investiu 12,6 bilhões de dólares. Isso era o orçamento inicial. O governo japonês depois anunciou mais um investimento de 7,5 bilhões de dólares. Ou seja, só por alto, aí são 20 bilhões e 100 bilhões de dólares investidos só para os Jogos Olímpicos. Fora os outros contratos, as outras obras estruturais que a gente não tem acesso, a gente sabe que tem sempre uma caixa preta na questão dos grandes eventos. Mas eu gostaria de isolar aqui a questão apenas esportiva para debater com os colegas também. Na educação física, no treinamento de alto rendimento, existe uma coisa chamada periodização de treinamento. Isso, grosseiramente falando, significa você planejar o seu ano todo, planejar o ano do seu atleta ou da sua equipe, para que em determinados momentos do ano ele tenha um desempenho físico maior, que esse rendimento vai cair em algum momento e depois ele vai ter um novo pico. Inclusive, assim, a referência é péssima, mas é inclusive parecido justamente com a questão da contaminação, da pandemia e tal. Você começa num nível baixo, vai aumentando, depois você abaixa. E essa periodização é sempre feita para que os atletas, as equipes, tenham o desempenho físico, técnico, competitivo mais alto, mais próximos das grandes competições. Se você tem uma competição-alvo, como é os Jogos Olímpicos, como é a Copa do Mundo, como enfim, Jogos Olímpicos de Inverno, qualquer competição que você julgue que é a mais importante no ano, você quer que seu atleta esteja com maior desempenho nesse período. E quando eu disse lá atrás a questão que isso vai ser desigual, vou usar como exemplo a Itália. A Itália está sofrendo muito com a questão do coronavírus, mas ela consiga resolver esse problema, resolver essa questão do vírus em outubro. Não tenha mais caso de coronavírus. De outubro até junho, são 9 meses. Significa que um atleta italiano vai ter 9 meses para treinar. Vamos supor que o Brasil, que está aumentando a curva agora, consiga resolver esse problema do coronavírus em dezembro ou em janeiro. Então ele vai ter muito menos para treinar, muito menos tempo para treinar. Então essa é a desigualdade esportiva que eu estou falando. Por isso que eu estou falando que até do ponto de vista esportivo, o COI erra, do ponto de vista de negócios, inclusive também, porque você vai ter uma competição com um resultado que talvez não tenha nem como mensurar como verdadeiro, porque vai ter uma desigualdade muito grande. Vão ter atletas que vão estar no auge do seu desempenho físico, vão ter atletas que vão estar fazendo o máximo que dá naquele momento, mas a gente sabe que não é o máximo que aquele atleta pode apresentar. Vão acontecer muitos desfalques, né? Muita gente que vai estar se recuperando, muita gente que não vai conseguir se classificar porque não teve tempo para obter a marca suficiente, né? Exatamente. E também até isso. Eu queria até ouvir de vocês a respeito do que vocês acham, por exemplo, da questão dos índices olímpicos. Eu conversando com outros colegas da minha área,
eu tenho uma opinião que para eles foi até polêmica. Eu acho que propondo um adiamento de 1 ano, como o COI fez, ou até de 2 anos, que seria a minha proposta, que eu considero a proposta mais prudente, eu acho que deveria haver uma espécie de congelamento dos atletas que já atingiram o índice olímpico. Então, lógico que há competições que não foram realizadas por conta já do coronavírus, não foram realizadas nesse ano, que dariam o índice olímpico, mas aí você abre um gap aí, abre um espaço de 3 meses para que algumas dessas competições que já estavam agendadas serem agendadas, os atletas poderem tentar mais uma vez o índice olímpico, mas quem já atingiu, que você congelasse. Porque eu também acho injusto você adiar por mais 2 anos e que as pessoas vão tentando, outros atletas vão batendo o índice olímpico e quem tinha conseguido anteriormente não vai correr o risco aí de não ir para a Olimpíada. Então eu queria ouvir de vocês o que vocês acham dessa questão que é mais técnica. A parte financeira, acho que a gente já se debruçou, a gente concorda aqui, não tem muito o que discordar pelos posicionamentos que a gente tem, mas eu queria ouvir de vocês essa questão técnica e esportiva aí. Pois é, bicho, isso aí é uma questão muito delicada, né? Porque ao mesmo tempo que você pode querer ser justo com alguns atletas, você acaba sendo injusto com outros, e é muito delicado isso. Eu acho que assim, não dá para ter uma opinião totalmente fixa sobre isso, sem ouvir de fato os atletas, né? Que podem falar em nome das suas confederações e tudo mais, mas a gente precisa entender o lado deles, assim, né? O que eles pensam também, o que eles acham. Mas eu acho que também, minha opinião aqui, como uma jornalista que não é atleta, não vou competir nos Jogos Olímpicos, eu também congelaria as pessoas que já estão confirmadas nessas Olimpíadas, mesmo que daqui a 2 anos ela seja feita 1 ano, 2 anos ou 4 anos, não importa. Ela não tem condições, às vezes, de competir, porque às vezes a pessoa, no esporte, 1 ano é muita coisa, né? 2 anos então, 4 anos então, né? Às vezes a pessoa não tem condições olímpicas de competir, mas eu acho que os Jogos Olímpicos, ele não é sobre ganhar, né? Ele é uma coisa sobre... é algo maior, entendeu? E acho que seria muito importante essas pessoas que já conseguiram esse índice olímpico estarem lá, mesmo que elas não tenham condições de levar a medalha. Entende? Eu acho que é uma forma até de você dizer, assim, é um recado até para a sociedade como um todo. É isso que você falou de depois do corona, a sociedade talvez mude, se modifique para sempre. Sim, talvez seja verdade. E as Olimpíadas é um ótimo local ou evento, né? Para isso, assim, congelar isso, deixar que os atletas estejam nesse sonho, que é um sonho individual, às vezes, deles, e que talvez na próxima eles não consigam, ou também na anterior eles não tenham conseguido, porque, assim, igual você falou, a Federação Internacional de Natação, por exemplo, cancelou o pré-olímpico de polo aquático. Essas que não teve pré-olímpico, terá depois né, a gente... E as seleções, né, no caso do polo aquático, são seleções. As seleções que se classificarão, estarão nas próximas Olimpíadas, seja ela em qual ano for. Mas as pessoas realmente, ou seleções que já se classificaram, eu estou contigo nessa, cara. Eu congelaria também, manteria todos eles, porque é uma coisa muito maior. O esporte, é o que eu sempre falo aqui nesse programa, o esporte, para mim, ele não é sobre ganhar, ele não é sobre dinheiro, ele é algo que começou com ele, sabe? É uma competição amistosa, é algo para a gente trocar experiências, inclusive as Olimpíadas você troca experiências com pessoas de outros países, sabe? Com pessoas que estão ali, às vezes, passando um perrengue muito maior do que o seu, no país dele, ali você fica sabendo sobre isso. Quer dizer, é algo muito maior. Eu acho que não é hora de ficar pensando. Se fosse dessas instituições aí do esporte, não seria a hora para mim de ficar pensando em números, de quem conseguiu, quem que vai conseguir ganhar uma medalha, quem tem condições ou não de competir. Eu também vou dar a minha opinião aqui como jornalista que não tem histórico de atleta. Eu juro que eu tento discordar de vocês, mas é difícil, assim.
Eu concordo, eu acho que quem conseguiu o índice olímpico conseguiu, independente se a Olimpíada for daqui a um ano, como foi anunciado essa semana, ou se for daqui a 2 anos ou 4 anos, como a Mônica falou, é uma oportunidade de resgatar um pouquinho dos valores iniciais dos Jogos Olímpicos. A gente espera que o coronavírus venha, deixe como legado positivo essa mudança, que traga um pouco mais de humanidade depois desse perrengue que o planeta Terra está passando, né? Então a gente espera isso. E eu concordo. Não tenho como imaginar de forma diferente alguém que já tinha conseguido o índice olímpico, por conta do adiamento, ser excluído da competição. Eu acharia extremamente desumano. Então, sobre essa sua pergunta, Herbert, eu tô contigo, tô com a Mônica. Acho que quem conseguiu o índice olímpico tá lá. Então, gente, eu acho o seguinte, eu acho que dentro do ambiente esportivo vai ser difícil ter uma posição única sobre isso. Porque eu penso da seguinte forma, se a gente fosse considerar só a justiça, é isso que vocês falaram. Poxa, quem já estava classificado, não tem culpa do que aconteceu e seria realmente desumano o cara não estar classificado. Mas eu acho que até especialistas na área podem dividir, digamos assim, esportes em duas categorias, assim, grosso modo, tá? E isso sem levar em consideração isso que a Mônica falou, que tem esportes que ainda, por exemplo, basquete, o pré-olímpico ali, o Brasil ainda ia disputar, né? Faltando um mês para as Olimpíadas para ver se conseguia a classificação. Ainda tem essa pendência, né, dos esportes que tem repescagem, né, de vagas para conseguir para as Olimpíadas. Mas que, por exemplo, você pega um esporte como judô, como boxe, esgrima, são esportes que não têm índice propriamente, né? O cara lutou várias vezes, ele conseguiu X pontos e ele está classificado. Quer dizer, ele não é mais rápido, ele não é tantos golpes a mais que esse cara deu. Quer dizer, ele conseguiu, naquele ciclo, um conjunto de vitórias, então ele garantiu a vaga dele. Não tem como você vai substituir esse cara como? Vai fazer várias outras competições que vai tirá-lo? Mas seria, assim, eu não vejo muita justificativa para isso. Agora, nos casos dos de índice, a minha ponderação, mesmo ressaltando que eu concordo que é uma tremenda injustiça. Algumas pessoas podem falar, poxa, mas se hoje você tem um garoto, um nadador de 16 anos, o cara está com um tempo tal, aí ele está crescendo, ele está evoluindo, o ano que vem ele está com um tempo absurdamente melhor do que ele tem hoje, ele teria condição de bater um recorde mundial numa Olimpíada, ser uma grande figura na Olimpíada, esse cara não vai poder. Então a Olimpíada estaria tendo como resultados algo irreal em relação ao que realmente está acontecendo no ambiente esportivo, porque você pode ter algumas pessoas com tempos bem melhores do que outros que estão classificados. Então, assim, eu apenas faço essa ponderação, eu também concordo que é uma injustiça, mas do ponto de vista do resultado esportivo, né, você pode ter, nesse intervalo de um ano, pessoas principalmente em atletismo e natação, são os que me ocorrem mais rapidamente, com tempos melhores, e a gente teria, por exemplo, na Olimpíada, o cara ganhando a prova de 100 metros, que é a prova mais importante do mundo, de repente com um tempo inferior a outras pessoas que não estão naquele momento fazendo esse tempo. É uma ponderação, mas não estou discordando, não. Eu estou apenas levantando uma questão que eu acho que vai dividir muito na hora de pensar essa solução. Mas, assim, eu reitero que eu acho uma enorme injustiça para as pessoas que nesse momento estavam prontas de participar da Olimpíada e às vezes não vão ter outras oportunidades, porque 4 anos é muito tempo do ponto de vista olímpico, e às vezes o cara está no auge da carreira dele com 28 anos e não dá para esperar a próxima Olimpíada com 32 anos para ele participar, né? Normalmente há uma tendência, né? Ele tem uma queda aí de desempenho à medida que a idade vai chegando. Então, uma dinâmica dura para ser resolvida. Eu espero que, do ponto de vista esportivo, se pense na melhor solução, que nesse momento eu acho que seria essa de garantir as pessoas que conseguiram as vagas nesse momento. Mas eu entendo que haja algum tipo de polêmica
até dentro do ambiente esportivo, por conta dessa questão dos índices. Alexandre, vou brincar aqui agora da pessoa que faz o regulamento, né? Me fugiu aqui uma palavra que possa definir essa pessoa, da pessoa que faz o regulamento das Olimpíadas. Talvez, de repente, juntar as duas coisas, quem já conseguiu, e abrir mais um espaço, e de repente criar mais uma eliminatória, e ao invés de duas preliminares fossem 3. Enfim, eu acho que dá para ter soluções, sim. Eu acho que eu acabei expressando mal na minha fala, assim. Eu acho que tem que congelar essa galera que já está classificada e acrescentar quem também estaria no ano que for considerada a Olimpíada, sabe? Eu acho que tem que acrescentar. Bota todo mundo, que seja, mas vamos fazer uma Olimpíada um pouco mais bacana, né? Sim, aumenta o número de classificados, aumenta o número de fases preliminares, eliminatórias até chegar na final. Dá para fazer, é só ter boa vontade e pensar um pouco menos em números, sejam números financeiros ou números cronômetro, e pensar um pouco mais no ser humano, pensar um pouco mais na essência do esporte, que dá para fazer. Principalmente em situações de exceção, né, Thiago? Sim, uma situação de exceção completa, né? Como a gente está aqui ressaltando, uma pandemia sem precedentes no século, então é algo que exige medidas totalmente novas. Bom, eu vou me permitir discordar dos colegas, porque a minha opinião é muito baseada no seguinte: o exemplo que o Alexandre deu de um nadador, por exemplo, de 16 anos, que vem quebrando o tempo de todo mundo em 2021, por exemplo. Se ele fizer isso em 2021, logicamente, em condições normais, ele não estaria apto para a Olimpíada de 2020. Então, eu acho que, na minha concepção, é isso que tem que ser considerado. O cara, não estou dizendo que tem que ser excluído totalmente. As competições classificatórias que ainda não foram executadas, logicamente elas têm que ter, e esse cara vai ter a chance de conseguir o índice olímpico. Mas eu não vejo como incluir mais pessoas. A gente, na Olimpíada de Tóquio, a gente vai ter 33 esportes e são 11 mil atletas, 204 países. Eu acho que a quantidade de atletas eu não diria saturada, mas acho que no cálculo até da cidade-sede é um número que eles não contam com uma margem muito maior do que essa. Acho que aumentar o número talvez seja inviável. Eu não sei, não sou especialista nessa parte olímpica, mas aumentar eu também não vejo como justo, não vejo dessa maneira. E aí eu queria, a gente está se encaminhando para o fim, mas eu queria levantar mais uma outra bolinha aqui para vocês, que é pura previsão agora, de como que vocês acham que o mundo vai estar daqui a um ano nesse sentido. Estou falando das pessoas, não estou falando de economia, não estou falando de viabilidade dos jogos e tudo mais. Porque os Jogos Olímpicos, eles, de fato, eu passei a entender isso depois que teve aqui no Brasil. Ele é muito diferente da Copa do Mundo em alguns aspectos, mas principalmente na questão da confraternização dos povos. Eu acho que Copa do Mundo tem muito rancor colonial, tem muitas rivalidades históricas e tal. É uma outra coisa, é legal também, é maneiro, mas eu gosto mais da Olimpíada ainda. Mas eu acho que, fazendo aqui, pensando com uma mente de poliana até, né? Talvez muito ingênua, mas a reunião de povos, uma edição dos Jogos Olímpicos, ela sempre passa uma grande mensagem de convivência pacífica, confraternização, de respeito, de amizade, até porque as pessoas estão ali, mas não tem aquele clima de rivalidade que tem no futebol, por exemplo. Realmente elas estão ali para ver, pelo menos nas grandes competições, os grandes atletas, quem é o melhor e tal, os seus ídolos. Então, acho que nesse momento, quer dizer, no momento pós-coronavírus, pode ser um sopro de esperança para as pessoas verem novamente pessoas de toda parte do mundo juntas, convivendo ali por um mês, indo para grandes eventos. Enfim, eu acho que em um ano, apesar disso tudo que eu disse, tentando ter uma imagem positiva, quase ingênua, acho que em um ano as pessoas não vão estar preparadas para estar em grandes eventos internacionais, convivendo com pessoas de todas as partes do mundo, né? Como eu disse, de 204 países. Então, todo mundo ainda vai estar muito assustado. Alguns países talvez não tenham solucionado o caso do Covid-19, né? Dessa pandemia. Eu vejo os Jogos Olímpicos como, de fato, como eu disse anteriormente, um sopro de esperança. Vai ser o primeiro evento do mundo que as pessoas vão ver várias pessoas
de várias regiões do mundo juntas novamente, mas eu acho que o mundo não vai estar preparado em um ano para isso. Eu acho totalmente inviável essa Olimpíada, tanto do ponto de vista esportivo, como já pontuei, mas também do ponto de vista emocional, sabe? Acho que as pessoas não vão estar preparadas para acompanhar essa Olimpíada com a paixão que elas acompanharam as outras. Quero saber de vocês o que vocês acham. Olha, Herbert, eu acho que ano que vem a gente não sabe como vai estar, né? A gente não faz a menor ideia, porque a gente desconhece esse vírus e tudo que está acontecendo é muito novo para a gente. Eu acho muito perigoso a gente adiar qualquer coisa para o ano que vem por conta disso, sabe? Se você fosse um vírus, o que você queria para... O que você ia querer para ser disseminado, se a sua raça ser disseminada no mundo inteiro? Uma grande reunião de povos, que é a Olimpíadas, sabe? Então, se o coronavírus, o Covid-19, não tiver totalmente controlado até o ano que vem, assim, até janeiro do ano que vem, não sei, eu acho que é impossível realizar qualquer evento grande como a Olimpíadas no meio do ano, em julho, né? Que está marcado aí, dia 23, começa dia 23 de julho. Acho que é impossível. Porque, gente, é o mundo inteiro numa cidade, sabe? Gente do mundo inteiro numa cidade, trocando ares, trocando tudo ali, inclusive o vírus, sabe? E o Japão, cara, apesar de ser um dos países que tem mais leitos por 1.000 habitantes, né? O Japão tem 13 leitos por cada 1.000 habitantes. Para a gente ter uma ideia, o Brasil tem 2 leitos para cada 1.000 habitantes. O Japão é um dos melhores aí do mundo todo, não aguenta nem a sua própria população só com o vírus. E lembrando que, segundo a ONU e a OMS, a maior expectativa de vida do mundo é no Japão. Ou seja, é lá que tem mais idosos. O Japão tem a maior proporção de pessoas com mais de 65 anos no planeta. Isso representa 28% da população do Japão, ou seja, quase 1/3, sabe? Chegando próximo a 1/3 da população do Japão tem mais de 65 anos, que é a galera do grupo de risco desse vírus. Então, como que a gente leva para o Japão ano que vem sem ter total controle sobre esse vírus? Todo mundo, o mundo inteiro. Eu acho muita irresponsabilidade e acho que a gente não está preparado para isso ano que vem, nem psicologicamente, nem as pessoas vão ficar com medo de ir. Acho que a própria população do Japão vai sentir esse medo, sabe? Porque o Japão tem um dos melhores números, como eu falei aqui, a respeito do vírus, por hábitos que o Japão tem cultural, assim, também. Muita gente fala sobre isso na internet. O japonês pega uma gripezinha e já coloca aquela máscara de proteção. Isso não é o corona que acarretou isso, eles fazem isso sempre. Eles não se abraçam muito, eles não se beijam muito, eles não dão muito a mão um para o outro, eles não têm esses hábitos culturais que outros países que vão chegar lá com as Olimpíadas têm, sabe? E aí, cara, como vai ser? Eu acho muita irresponsabilidade. Ô, Mônica, e só para pautar aqui também que o Japão, você está falando da questão cultural, mas a gente não pode deixar de considerar a questão política também. O Japão é um país, entre aspas, democrático, mas que lança mão de várias práticas e ações autoritárias também com o seu povo. E a gente sabe que durante Jogos Olímpicos, durante grandes eventos, Copa do Mundo, a gente vivenciou isso aqui no Brasil. Os comitês internacionais, o Comitê Internacional, o COI, ou a FIFA, eles demandam várias brechas nas leis federais dos países, né? Então, assim, talvez em época de Copa do Mundo, mas no caso dos Jogos Olímpicos, o Japão não vai poder ser tão autoritário quanto ele é com seus próprios cidadãos, né? Pois é, ainda tem isso. Aí desanda tudo, pensa bem. Pois é, gente, eu não vou me alongar muito, porque nosso tempo já está estourando. Daqui a um ano as pessoas ainda vão estar enterrando entes queridos. As pessoas ainda vão estar de luto por perderem pessoas importantes em suas vidas por conta desse vírus. Não tem condição nenhuma psicológica. As pessoas vão ficar com medo de ir para o Japão. As pessoas vão demorar. Isso se já tiver controlado e não tiver que ser adiado novamente, que seria, né, mais um vexame desnecessário para o COI e para a organização das Olimpíadas. Mas caso já esteja controlado, as pessoas vão demorar a acreditar que realmente está controlado. As pessoas vão ficar com medo de essa Olimpíada
sendo em 2021, tem tudo para ser o maior fiasco da história do esporte, do ponto de vista de público, do ponto de vista da competitividade. Então, concordo, é uma irresponsabilidade enorme adiar só para 2021. A gente espera que tudo melhore, a gente espera que esse vírus seja controlado e que o mundo possa voltar a funcionar não na normalidade, porque a normalidade do ser humano atualmente é um problema, mas que o mundo volte a funcionar melhor do que funcionava, com as pessoas mais conscientes em relação ao meio ambiente, ao trato com os outros seres humanos em relação à desigualdade social, mas a gente não sabe quando isso vai passar. Então, adiar para 2021 é uma irresponsabilidade enorme. É isso, gente. Estou de acordo totalmente. Em circunstâncias normais, né, Herbert? Nem acho que é ser poliana, não. Acho que o esporte, as artes, né, a cultura, a gente está vendo isso agora, né? O papel fundamental que tem, né? Às vezes, numa janela, a vizinha cantando, tocando uma música. É assim que a gente vai alimentando aí um pouquinho a nossa alma nesse momento de tanta dificuldade. E em circunstâncias normais, o esporte poderia ser um momento de recuperação de uma certa, enfim, um estado de espírito, né, das pessoas, mas infelizmente daqui a um ano isso não vai acontecer, né? O nível de desemprego será enorme no mundo, as pessoas vão estar tentando se reequilibrar economicamente, com tantas preocupações, isso que o Thiago acabou de falar, muita gente ainda lamentavelmente, com muitos falecimentos nas suas famílias e de pessoas próximas, ainda muito abalados, muito abatidos, preocupados. Isso que a Mônica falou, sabe-se lá, se daqui a um ano, as pessoas já estão identificando que o próprio corona ele tem pequenas mutações dependendo do país, já estão em estudos verificando que não é exatamente a mesma forma com que ele se manifesta em cada lugar, mas ele pode ter uma outra configuração e continuar enfim, se perpetuando durante um tempo. São muitas interrogações para a gente imaginar que essas Olimpíadas seriam um sucesso e aquela galera confraternizando, como a gente sabe, né? Isso não há menor... Essa eu acho que é uma das raras prognósticos que a gente pode realmente fazer nesse nosso programa, que é um programa de levantar pontos de atenção e ter muitas interrogações, mas é essa, acho que há um ano o mundo ainda não vai estar preparado para uma grande festa que seria as Olimpíadas, claro que considerando essa dimensão, né? Que a gente sabe que é um grande negócio, envolve um monte de armações, picaretagens, roubalheira, enfim, a gente sabe como é que funciona esse ambiente dos grandes eventos, mas tinha essa possibilidade de a gente assistir os grandes atletas e tudo isso que a gente já conversou um pouco. Mas, infelizmente, estou de acordo que não há perspectiva de um ano o mundo está podendo voltar a sorrir, né? A gente vai estar aos poucos podendo, quem sabe, ultrapassar, né? Tá dando um passo para sair desse momento dificílimo que a gente está vivendo. E para dar um colorido maior à primeira edição do podcast À Esquerda em 2020, a Mônica Cury conseguiu o contato de duas brasileiras que moram no Japão e que vão passar para a gente um relato de como é que está vivendo por lá, essa situação do coronavírus, todo o impacto da mudança de data das Olimpíadas, como é que é a realidade hoje de quem está vivendo no Japão. Vamos começar com a Milena Almeida, ela é engenheira da cidade de Nagoya. Diga aí, Milena. Vejo aqui que os japoneses são muito cuidadosos, né? Eles já usam máscara sempre sem estar com epidemia nenhuma, já tiram o sapato antes de entrar em casa, já não cumprimenta dando um abraço, beijo, eles são muito mais distante nesse sentido. Então, aqui quando começou os primeiros casos, o primeiro-ministro logo já fechou as escolas, já logo fechou as academias, né? Deu um stop nas academias e cancelou os eventos maiores para evitar aglomerações. Então, acho que isso ajudou bastante. O pessoal fica muito desconfiado com os números, né, de casos aqui no Japão em relação ao mundo todo. Eu acredito que seja verdade, apesar da gente ficar um pouco meio receoso, né? Com toda essas qualidades do Japão, ainda tem as Olimpíadas, né? Eles gastaram muita grana e aí acaba que eles queriam fazer de tudo para que ela acontecesse, só que ficou inviável por conta de toda essa situação, os atletas não conseguem se preparar, né, para vir, então ficou para o ano que vem. Espero que essa situação aqui, tanto no país como no mundo como um todo,
acabe logo. Eu estou muito otimista que segundo semestre aí a gente já vai estar respirando um ar mais puro. Valeu! E agora nós vamos ouvir o relato da Raquel Hoffman, contando também pra gente como é que ela está vendo a situação atual no Japão. Olá, meu nome é Raquel, eu moro aqui em Nagoya, no Japão, há pouco mais de um ano. Eu sou engenheira e vim para cá para trabalhar. E aqui no Japão a gente começou com os primeiros casos de coronavírus em janeiro. O país é muito próximo da China e é um país que já está acostumado, já está um pouco mais preparado em questão de vírus e de epidemias, porque eles sofreram muito com H1N1 e a influenza aqui é uma realidade que eles têm essa consciência. Então, quando os primeiros casos apareceram, as pessoas foram comunicadas, pediram para reforçar esses hábitos de distanciamento social, de higiene, de usar máscara. Já é uma época que muitos japoneses usam máscara por causa do pólen, então se via que quase todo mundo estava usando máscara. Os casos começaram a aparecer em poucas quantidades e existia um sentimento de que era uma tentativa de passar a imagem que estava tudo certo para manter as Olimpíadas. Então, principalmente os estrangeiros tinham esse sentimento de estranheza, de como que os casos eram tão poucos, mas o lado cultural deles não tem como comparar com nenhum outro lugar. Eles são realmente muito preocupados com a higiene e a vida seguia mais ou menos normal. As escolas foram paradas no começo de março e os idosos foram também pedidos para se recolherem. E a população no meio ativa continuou trabalhando com algumas cautelas e que de fato ajudou a não propagar tanto o vírus. Quando começou esse sentimento de que estava estranho os números de coronavírus aqui no Japão, os japoneses começaram a criticar o governo, porque eles também achavam que tinha alguma coisa a ver com as Olimpíadas, mas a preocupação maior dos japoneses é com a economia. Tem um sentimento de que depois que as Olimpíadas acontecessem, a economia ia entrar em recessão, porque eles têm uma dívida muito alta e eles sentem que o governo estava segurando a onda para manter o evento. Então, agora que as Olimpíadas foram adiadas, eles continuam com esse sentimento ainda mais forte, porque eles acham que o governo vai ser difícil segurar por mais um ano a questão financeira, a questão dos impostos. Eles têm bastante preocupação com relação a isso. Coincidência ou não, os casos em Tóquio começaram a crescer após o adiamento das Olimpíadas. Eles realmente testaram muito poucas pessoas, mas isso foi estratégia deles de atacarem os clusters. Isso não é por si só um problema. Eles adotaram outra estratégia. E todo mundo sabe que tem mais casos do que os notificados, mas eles têm a vantagem que as pessoas assintomáticas elas não transmitem igual em outros países, porque aqui todo mundo está de máscara, as pessoas não se tocam, a parte cultural é muito forte, você consegue ir num banheiro público sem encostar em nada, tem muito desinfetante, muito álcool em gel em todos os lugares, então não tem como comparar realmente o que acontece aqui nos outros lugares. Por enquanto, os pronunciamentos que têm acontecido diário é para dizer que a situação pode sair do controle a qualquer momento. Eles continuam pedindo ajuda à população de Tóquio e pediram para evitarem viagens para lá, pediram para evitarem, ontem mesmo, eu acho que é governadora, eu esqueci o nome dela, ela pediu para evitarem eventos sociais, tipo bares e restaurantes, porque as pessoas falam muito próximo e é aí que passa o contágio. E até então tudo está funcionando normal, exceto escolas, né, e academias, mas os restaurantes e bares estão normais. E ela tem pedido para evitar isso, principalmente em Tóquio, porque a qualquer momento pode degringolar e ter uma explosão de casos aqui no Japão. No começo eu achava que era só uma gripezinha, que era muito exagero, e que usar máscara também era muito exagerado, porque eles não eram... a máscara era comprovado que não protege, etc e tal, aquela blá blá blá. Só que hoje eu vejo que o fato deles usarem máscara foi o que barrou a proliferação. As pessoas jovens, assintomáticas, que é quem passaria para frente, não passa aqui, porque não tem contato, eles estão sempre de máscara, 24 horas por dia. Eles dirigem o carro de máscara, mesmo que estejam sozinhos.
Então é uma parte deles que eles não se incomodam e não encostam em ninguém. Então eu acho que realmente os casos aqui são mais baixos, sim. Não acho que seja tudo maquiado, porque a parte social interativa deles é muito diferente. Valeu, Milena, valeu, Raquel, muito obrigado por participarem dessa edição do podcast Ala Esquerda. Galera, estamos na reta final do programa e aquela despedida final, se alguém tiver uma dica cultural, galera que está em casa, nas quarentenas, sem poder sair de casa, é aquela. Por minha parte, vou mandando aquele abraço forte, até semana que vem. Manda ver, Herbert. Valeu, galera, estamos aí de volta, Ala Esquerda de volta na área, num período, como eu disse, complicadíssimo, mas estamos aí para se ajudar. Usem álcool em gel, lavem as mãos, fiquem em casa, respeitem a quarentena. E eu tenho uma dica rápida, a Mônica vai dar uma dica aí que vai ser, na verdade, pauta de um programa nosso, mas eu tenho uma outra dica, já que a gente está falando de Jogos Olímpicos. Tem um filme na Netflix chamado Raça. É um filme sobre a história do Jesse Owens, atleta norte-americano, que conquistou 4 medalhas de ouro na Olimpíada de 1936, em Berlim, na frente do Hitler. Então, é uma dica cultural, tá na Netflix. Esse filme, se eu não me engano, já tem alguns anos já, não vou lembrar do período, mas é muito bom. E quem está com saudade de Olimpíada, quem não vai curtir a Olimpíada esse ano, logicamente, todo mundo, fica aí uma dica para ter um sopro olímpico em 2020. Beleza? Vai lá, Mônica. Boa, Herbert, já anotei aqui, coloquei na minha agenda aqui, vou tentar arrumar um espaço na minha agenda para assistir esse filme, sua indicação. Na minha agenda, por enquanto, é assim, eu acordo, faço algumas coisas do meu trabalho, aí 8h30 eu tenho o compromisso de bater panela na janela. O resto tá tudo livre. O resto tá livre, eu tô de cara na Netflix ali, então vou pegar essa sua dica aí. E vou aproveitar para dar uma dica também, que também está na Netflix. Acho que a Netflix podia até patrocinar o nosso programa aqui. É uma série que saiu esses dias, chama The English Game, que fala sobre o início do futebol lá na Inglaterra. É uma discussão bem legal assim que tem na série. É uma série política, não é uma série só sobre futebol, não, é uma série política. Eu já assisti, o Herbert já assistiu, os meninos aqui vão assistir para a gente debater isso num próximo programa, essa série. Então assiste você também, para você ouvir a gente, mandar o que você quiser mandar lá, a gente coloca no programa também. E, já que a gente está tão de bobeira, queria dizer também que uma banda lá de Olinda, que eu gosto muito, lançou um novo CD agora, dia 27 de março, e o CD está muito legal, tenho escutado todos esses dias. A banda chama Academia da Berlinda, e o CD chama Descompondo o Silêncio. Escutem, é bem legal, eles têm referências bem brasileiras, assim, samba, MPB e tal, e acho que vocês vão curtir. No mais é isso, estamos na área de volta, se derrubar é pênalti. Que saudade de vocês, que bom que vocês estão aqui de volta, que bom que vocês estão ouvindo a gente aí também. Beijos e até a próxima. Valeu, Mônica. Valeu, Herbert. Obrigado pelas dicas. A gente está aqui de quarentena, então é sempre bom. O filme Raça eu já vi, é incrível. O Jesse Owens foi um personagem fantástico da história do esporte. E vou assistir ao English Game, até para a gente debater no próximo programa, mudar um pouquinho o formato, né? Trazer esse tipo de debate também que é importante e sair um pouco dessa coisa de coronavírus que está bombardeando a gente nos noticiários, né? É importante ter informação, mas é importante também distrair um pouco. Então, da minha parte é isso. Muito feliz de voltar a gravar o Ala Esquerda, muito feliz de compartilhar a bancada com vocês, Herbert, Mônica, Alexandre, e com todos vocês ouvintes. E a gente espera que vocês tenham gostado desse. Antes de encerrar, vou passar aqui as redes sociais, né, para vocês acompanharem a gente, também mandarem suas dicas culturais, seus canhotaços em relação ao nosso programa, sugestões, críticas, observações. Nosso Twitter é @alaesquerda7, numeral 7, tudo junto, @alaesquerda7. E o Instagram é @ala_esquerda7. Então a gente espera vocês lá e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Falou. Valeu, tchau, tchau, galera.